Vísceras, organ meats, como são conhecidos lá fora. Precisa comer? Não precisa comer? Dentro do carnivorismo existem duas correntes. Aqueles que advogam que sim, nós precisamos comer vísceras, elas devem fazer parte da nossa dieta regularmente. É o famoso carnivorismo nose to tail, que inicialmente foi promovido pelo Frank Tufano e mais recentemente pelo Dr. Paul Saladino. Uma pequena historinha dentro desse mundo do carnivorismo. Como diria minha filha, rolou uma treta entre na verdade não é entre o Frank Tufano e o Paul Saladino, na verdade foi entre o Frank Tufano e o próprio Frank Tufano, acusando o Paul Saladino de plágio quando ele começou a promover o carnivorismo nose to tail. E voltando para a parte mais científica da coisa, se é que eu posso chamar esse vídeo de científico, porque na verdade está tudo no terreno da suposição e não existe nenhuma ciência comprovando nenhuma coisa nem outra. Qual o argumento das pessoas que promovem o nose to tail? As vísceras, principalmente o fígado, tem uma densidade de micronutrientes, vitaminas, minerais muito alta, comparando-se com a carne do músculo dos animais. E esse é o grande argumento para você ingerir vísceras. Alguns dizem que no passado distante, as vísceras sempre foram a parte do animal mais vista como mais importante. Alguns dizendo que tradicionalmente algumas tribos, alguns povos, enfim, achavam que se você tinha um problema de fígado, você devia comer o fígado do animal. Um problema renal, você comia o rim. É uma visão muito simplista do organismo, e a gente sabe que quando a gente se alimenta, o alimento ele na verdade é quebrado nas suas menores partes para ser absorvido e depois essas pequenas partes serem redirecionadas para os órgãos. E do outro lado, os que defendem que não tem comer víscera é opcional, vai de você gostar ou não, mal não vai fazer, mas não existe necessidade. E quais são no que essas pessoas se apegam? Por exemplo, o grande divulgador do carnivorismo no mundo hoje, que é o Dr. Shawn Baker, ele argumenta que ele não é o primeiro a praticar o carnivorismo. Existe digamos assim, nessa nova onda do carnivorismo, se a gente for mais ou menos comparar com o café, a gente também estaria vivendo uma terceira onda do carnivorismo, assim como a terceira onda do café. Sendo que qual é a primeira onda? A primeira onda foram nossos ancestrais. Qual seria a segunda onda, assim, na minha opinião? São essas pessoas que, por uma razão ou outra, nos últimos talvez 10 anos, de 10 anos para cá, sem que isso tivesse divulgação nenhuma, optaram pelo carnivorismo.
por razões que a gente nem tem muito acesso a essas pessoas. Por alguma razão elas não estão muito na mídia, poucos estão. E essas pessoas dessa segunda onda, por exemplo, que estão completando aí os seus 8, 10 anos de carnivorismo, elas estão muito bem, obrigado. E dificilmente, você até pode dizer que uma pessoa que pratica o carnivorismo há 1 ano, mesmo que ela esteja se sentindo muito bem, talvez você possa dizer, mas é pouco tempo, talvez a longo prazo. Até dá para você argumentar dessa forma, mas, por exemplo, para estudos prospectivos, 1 ano de segmento, principalmente em relação à alimentação, nutrição, é bastante tempo. Mas enfim, 10 anos com certeza é muito tempo. E se uma pessoa de 10 anos para cá ela só melhorou, ou no mínimo se manteve bem, apesar de se passarem 10 anos, e eu não estou falando de pessoas que começaram com 15 anos e hoje estão com 25, não. Estou falando das pessoas que começaram em torno dos seus 40 anos e hoje estão com 50, começaram com 45, estão com 55. São pessoas que, teoricamente, estariam em franco declínio. Pelo menos é assim que uma imensa parte da população está entre os seus 45, 55 anos, por exemplo. Alguns até começam esse declínio precocemente. E não, as pessoas estão muito bem. E se tivessem em declínio, não continuariam com o carnivorismo. Até porque hoje, assim como o veganismo, começa a existir um certo tribalismo em relação ao carnivorismo. Mas não pessoas que começaram isso quando não tinha nem mídia social direito. E, na verdade, fizeram isso contra tudo e contra todos. Contra todos os dogmas, paradigmas de boa alimentação, saúde, etc. Então, essas pessoas não são muito apegadas a essa coisa de comer órgãos, vísceras, fígado e etc. Não, é basicamente bife e ovo e nada mais. Ainda no terreno das opiniões, é só o que eu posso ter. Por exemplo, a minha vivência, eu não como muito víscera, não. Gosto de fígado, mas não gosto de ficar comendo fígado. Tipo, se alguém viesse me servir fígado, eu comeria com o maior prazer. Como tenho prazer quando eu faço. Mas não acho algo muito prático de se fazer. Pelo menos não como eu recebo o fígado normalmente. Enfim, descongelar e tal. E assim, fazer uma refeição, por exemplo, só de fígado não é muito prazeroso. Apesar de eu gostar do sabor do fígado, o fígado tem uma quantidade de gordura muito baixa, o fígado bovino. E para eu atingir um nível de saciedade, não só de ficar cheio, né, mas sentir aquela saciedade química, aquela coisa, aquele prazer, aquela plenitude, tipo, pronto, estou satisfeito, posso sair da mesa, posso acabar minha refeição, continuando a seguir minha vida. Só fígado é impossível, não tem como, eu fico cheio, eu não fico satisfeito. Que isso é outro conceitinho que eu pretendo falar em algum outro vídeo. Essa diferença entre você ficar estufado e se sentir satisfeito, né? Quais são os tipos de saciedade que a gente tem. E só fígado eu não consigo isso. Aí normalmente eu tenho que cozinhar fígado e mais alguma outra coisa. Isso envolve um pouquinho mais de trabalho. Acaba a refeição sendo um pouquinho mais elaborada. Lá em casa as pessoas não têm muito costume de não, a minha esposa gosta de fígado, mas não gosta do ponto que eu faço. Ela não consegue ainda, difícil para ela cozinhar porque a gente tem um filho pequeno.
Meu filho gosta de fígado, mas é muito inconsistente. Hoje ele adora, come um monte, pede mais. Amanhã ele bota na boca e não quer mais. E minha filha não gosta. Então assim, não é conveniente para mim. Então por isso eu acabo praticamente não comendo. E assim, pelo menos a muito curto prazo, quando eu como, não sinto absolutamente nada de super energizado. Não sinto nada de muito diferente. E saindo um pouco da minha vivência, mas pensando de um ponto de vista evolutivo, por mais que quando nossos ancestrais, por exemplo, abatiam numa caçada uma carne, ou mesmo encontravam um animal abatido por outro animal, por mais que as vísceras fossem vistas com grande devoção, se é que o eram, e que de repente, sei lá, o líder da tribo tinha o direito de comer o fígado, o coração ou qualquer outra víscera, o bicho só tem um fígado, só tem um coração. Proporcionalmente, o bicho tem muito mais carne de músculo do que de víscera. E cá nós estamos, raça humana. Sobrevivemos e prosperamos. Então, exatamente por esse é o meu argumento para dizer que eu acho que a gente não precisa de comer víscera, tá bom? Valeu. Preto do pai. O senhor parou lá no portão e conheceu, disse que era o papai. É o papai? Você quer dirigir com o papai? Quer ir lá com o papai? Tu tá andando de moto?